Esta nova história que venho narrar também é, conforme falei em outro vídeo, fruto da minha experiência familiar, exatamente vivida pela minha mãe, que tem essa capacidade mediúnica de percepção. E é uma história assim fantástica de ilustração dos princípios espirituais e dos fenômenos que muitas vezes não se manifestam o tempo inteiro, fenômenos mediúnicos, não se manifestam o tempo inteiro em nossas vidas, mas às vezes, para determinadas pessoas, surgem em momentos oportunos, onde é necessário que aquela revelação e aquela situação se manifeste para a realização de algum objetivo. Este fato, ocorrido em 1981, deu-se da seguinte forma: época de férias, dezembro, um clima bastante quente, e na ocasião eu passava as férias em casa de minha tia. Justamente no apartamento encontrava-se minha mãe e meu pai no quarto de casal, adormecendo, altas horas da madrugada, e o meu irmão no outro quarto anexo, separado, com a porta fechada, como estavam todas naturalmente, e a janela aberta pelo excesso de calor. Minha mãe, altas horas da madrugada, cerca de 2h30 da manhã aproximadamente, desperta em grande estado de sonolência para urinar, localiza-se no sanitário, caminha até lá, e justamente o vaso sanitário encontrava-se de frente à porta, que dava acesso para o corredor. O corredor do apartamento, na ocasião, ele seguia, ladeado pelas portas dos quartos, e no final dele encontrava-se o banheiro, cuja porta, quando se abria, o vaso sanitário dava de frente para o corredor. E a minha mãe, nessa ocasião, em grande estado de sonolência, pretendia terminar e ir diretamente para a cama novamente para conciliar o sono. Ocorre que ela, sentada naquele momento, com sono, de frente ao corredor que jazia numa penumbra, numa suave penumbra, não encontrava-se escuro, eis que a luz do sanitário se debruçava de forma muito clara sobre o corredor. Sentada naquele momento, de repente, ela abre os olhos e diante dela, no corredor, de lado para ela, encontrava-se uma senhora de cor escura, com uma toalha branca enrolada no cabelo e vestida com uma vestimenta branca, com uma indumentária branca. Esta senhora encontrava-se parcialmente acocorada, não abaixada totalmente, mas só um pouco acocorada e na frente, olhando de frente para a porta do quarto do meu irmão, naturalmente de lado para onde a minha mãe se encontrava. A minha mãe congelou com aquela situação e ficou petrificada, estagnada de pavor. Ela não entendeu aquilo. E ela piscava, e na medida em que ela piscava para tentar fazer que a imagem desaparecesse, a imagem não desaparecia. E a minha mãe continuava piscando e a imagem não desaparecia. A minha mãe começou a formular uma oração para ver se a imagem desaparecia, mas ela não conseguia acertar na oração. Ela se confundia nas palavras, ela não conseguia conciliar, porque aquela imagem não saía da frente. Por longos segundos a imagem permaneceu diante da minha mãe e ela não conseguia sequer formular uma oração completa, tamanho pavor. No momento em que a imagem desapareceu no piscar de olhos, a minha mãe dali saiu e foi diretamente para o quarto do meu irmão, que, como eu falei, pela época de calor, encontrava-se com a janela parcialmente aberta. O ar-condicionado não estava sendo usado para não causar algum problema respiratório, eis que o meu irmão, na ocasião, estava no berço com mais ou menos 1 ano e pouco. Isso talvez tenha sido um pouco antes de 1981. Eis que ele se encontrava no berço. A minha mãe, quando abre a porta, encontra o meu irmão naturalmente repousando, dormindo em seu berço, com roupas bem claras, porém subia por sua roupa
um barbeiro deste tamanho, transmissor da doença de Chagas, que para uma criança daquela idade poderia ser fatal, aquela picada, ou pelo menos causar danos irreversíveis. Quando a minha mãe viu aquela cena diante de si, foi o tempo que ela teve de encontrar algum pano, alguma coisa e envolver aquele inseto para matá-lo imediatamente, salvando desta forma não somente a vida, mas a própria integridade física do meu irmão naquela ocasião. Quando vemos uma história como essa, na verdade, frequentemente vivida por tantas pessoas, tantos relatos demonstram que essa situação é perfeitamente comum em muitas pessoas. Algumas pessoas têm esse tipo de visão com uma certa frequência. Entendemos, através da doutrina espírita, o seguinte fenômeno: trata-se de mediunidade de efeitos físicos, trata-se da doação do fluido da pessoa, no caso da minha mãe, e do seu ectoplasma, no sentido de propiciar uma materialização. Muito provavelmente, como a minha mãe não é uma pessoa desenvolvida nesta ciência da mediunidade, também o fluido não foi tão abundante a ponto de gerar uma materialização tangível, mas certamente foi visível a ponto de não enganar, de não passar por alucinação. Eis que a minha família não se utiliza do vício do álcool, ou seja, não foi fruto de algum tipo de medicamento ou de bebida ou de qualquer tipo de fenômeno alucinatório. Foi apenas uma bênção da espiritualidade, utilizando-se do fluido energético, corporal, orgânico, mediúnico da minha mãe para propiciar que, jungido ao perispírito daquela benfeitora espiritual, que quando naquele momento em que olhava para o quarto do meu irmão, ela meneava a cabeça em sinal de desagrado. Isto também foi o que fez com que minha mãe fosse direto para o quarto do meu irmão. Eis que sentiu alguma coisa, desconfiava de alguma coisa. Então, esta benfeitora espiritual, seu perispírito invisível, utilizou-se do fluido de minha mãe para fazer-se visível. Eis que a espiritualidade entendia que naquele momento não precisava e não devia o meu irmão passar por aquela situação de prejuízo à sua saúde e talvez até à sua própria vida. A espiritualidade então enviou esse auxílio que se manifestou através de uma visão. Temos que perceber que as visões de materializações, no momento em que nós percebemos que aquilo não está nos fazendo bem, temos que procurar nossa evolução moral para poder fazer que aquela imagem só apareça diante de nós quando for para o nosso bem e quando for para a elevação espiritual. Melhorar como pessoas, melhorar, portanto, como médiuns, de maneira que não sejamos mais atormentados. A maneira das pessoas não terem mais medo quando elas enxergam alguma coisa, ou delas não terem mais aquela sensação de desconforto, de susto e de pavor e etc., principalmente é a oração que as auxilia ao crescimento moral, à autorreforma íntima, a serem menos egoístas, menos vaidosas, menos egocentristas, menos ciumentas, melhorar seu padrão vibratório para sintonizar com espíritos de elevação, de patamar mais elevado. E diminuímos a nossa vaidade, aquela vaidade nossa que nos faz crer que somos veículos de conexão com os mais puros espíritos, como se não soubéssemos no fundo de nós a quantidade de limitações e de falências morais que nos caracterizam. Tenhamos a humildade para poder, com a humildade, construir um crescimento. Ao invés de ver nos outros inferioridade espiritual e vermos em nós os píncaros às alturas da espiritualidade. Não é bem assim. Diminuamos a nossa vaidade para poder enxergar a nossa condição mais real espiritual. Portanto, a história perfeitamente verídica, narrada, teve essa função, a função de evitar que acontecesse um mal
porque aquele mal não era necessário. Ele não era necessário. Esse é o ponto principal. Quando uma situação problemática é necessária e acontece, e nós percebemos que ela era imprevisível, incontornável, temos que compreender que os desígnios de Deus se fazem presentes ali. Uma desencarnação imprevisível, são situações que temos que compreender os desígnios divinos nela. Agora, é claro, se nós temos avisos de um fato desagradável, se nós desdenhamos esse fato desagradável, temos que entender que aí estamos colaborando para a ocorrência do efeito danoso, do evento danoso, melhor dizendo. Esse é o ponto que esse ensinamento nos traz. O Espiritismo explica com clareza esses fenômenos de vidência, de clareaudiência, os fenômenos de cura, todo tipo de mediunidade. O Espiritismo procura analisar de maneira científica, sem misticismos, sem mágicas, sem amuletos, sem mesas brancas. Sem mesas brancas, sem mesas brancas. O Espiritismo não tem mesa branca, não tem mesa branca. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, moral e de cunho religioso no sentido de religação de nós com o plano espiritual, analisando e estudando os fenômenos de comunicabilidade dos espíritos, de sobrevivência da alma e baseando-se não no dogma, mas no fato da reencarnação como manifestação evolutiva, como crescimento individual, abarcando todas as situações e servindo para explicar todas as situações com riqueza e com coerência. Este é o Espiritismo. Não é a fantasia, um mito, o dogma, a loucura e nada que se queira fazer dele. Eis que, quando Kardec cunhou a palavra Espiritismo, conceituando toda essa problemática, não autorizou que outras correntes se utilizem da expressão espírita acoplada a seus ensinamentos de outro tipo de procedência. Pois Kardec, a virtude que teve foi de analisar todo o pormenor das manifestações dos aspectos morais, doutrinários, filosóficos, científicos, religiosos e de toda a ordem enviada pelo Espírito, pelos Espíritos. Os Espíritos enviaram tudo e tudo foi compilado e organizado. A doutrina espírita, portanto, é dos Espíritos, não é de Kardec. Ela vem dos Espíritos cujo exame criterioso permitiu a Kardec eliminar as respostas dadas pelos Espíritos que demonstravam não ter muito conhecimento por serem ignorantes em vida e carregarem a ignorância após a desencarnação. O Espírito, ao desencarnar, ele não se torna sábio automaticamente. Ele não passa a saber de coisas que em vida ele totalmente ignorava. Ele não sabe matemática em vida, desencarnou e vira matemático? Não. A evolução ela é constante. Então Kardec se aproveitou das mensagens de nobres espíritos para construir a doutrina mais coerente, mais científica, mais embasada em preceitos imortais. Eis que ele próprio disse, se a ciência avançar e provar que um postulado espírita está incorreto, que o espiritismo mude para acompanhar a ciência. Kardec disse isso. Caminhamos com a ciência e não contra ela. No entanto, até hoje, nenhum dos postulados colocados tem sido desmentidos, o que prova que a solidez veio da lavra dos espíritos e não de Kardec. A história de hoje, então, deixa esses ensinamentos para serem interpretados e incorporados por nós em nossa vida. Desejo a todos saúde, felicidade e que a luz de Deus esteja com todos. Paz no coração. Um abraço.